que ele foi assim. Ele veio daqui de fora, né? E foi assim de ponta, sobre a praia. Ele foi direito à praia, aquela praia de Itajaí ali. Ele veio de fora, ele passou pelo sul da nossa ponta lá, ele passou pelo sul, né? E foi de ponta assim para a praia. Antes de chegar à minha praia, O senhor estava onde? Estava ainda na praia, quanto? Mais ou menos 300 metros. Daí da nossa prainha, ele caiu bem em frente às cabeçudas. Quantos metros mais ou menos da praia? Pois é, da praia de Itajaí onde ele caiu, 300 metros. 200 a 300 metros. Ele caiu bem no baixo já, eu já não sei. E quando o senhor viu ele cair, o que o senhor pensou? Ele veio de fora, né? Ele veio assim, né? Ele era um avião. Quando nós vimos, ele era um tipo de um avião. Ele veio ele não veio alto lá por riba, não. Sabe? Ele veio em meia escala, né? Em meia distância. Ele chegou, fencou. Ficou boiando? Nada. Ele chegou, desapareceu. Fencou, nada, também desapareceu. Ele tinha asa do lado? Ele é um avião. É o mesmo avião. Não tinha que era, porque era um avião. Mesma coisa, tipo um avião. E a cor dele era uma cor, começa a casar assim. Uma cor assim, ó. Meio enverdeado, meio cinzento, uma cor assim. O senhor já viu esses aviões que passam de cima, né? Ele veio de lá, mesma coisa. Chegou, fincou. Não, mas ele era igual a esses aviões? É o mesmo avião, é um tipo de um avião, não coisa. Não tem que ser um avião. Ele não era um pouquinho diferente? Hã? Não era nem um pouquinho Nada, diferente. tinha nada diferente. Fez algum barulho quando estava voando? Não fez barulho. Abaixo que nós vivemos, vinha aquele barulho daquele. Ele não é um camarada meu, nem sei que ele, mas um camarada que pescava comigo. Veio de lá, o senhor levava um avião, ó. Que eu disse assim, quando ele foi de ponto, tuc! Não entrou nada. Não fez um mar. Pode ser o tipo do disco voador também? Não sei. Ele não fez um mar. A senhora viu? Não. Ele contou. Ele não levantou uma mareta, ele nada. Faz de conta que foi com uma coisa que apareça, né? E some. É o mesmo tipo. Mesma coisa. Ele não fez nada de nada. Mas que ele nem fez mar quando enfiou, não fez uma mareta, ele não arvejou água e nada. Foi como uma coisa que apareça e se estoma na hora. Mesma coisa. Esse Arthur não contou para você direitinho? Ele contou a questão O Arthur também. Exato, nós precisamos de depoimento de todas as pessoas que estavam lá. Ele viu. Ele estava aqui nessa praia. O Arthur estava aqui. O senhor soube alguma coisa lá do pessoal da Capitania dos Portos? Estivemos lá. Eles fizeram o senhor ir lá? Eles vieram aqui, nós fomos lá, quando tinha direitinho, mandando. Estou contando aqui, também contei lá, a mesma coisa. E eles fizeram algum pedido especial mais Mas ele tarde? perguntou se nós vimos mais alguma coisa, né, para contar para ele. Ele pediu, né? Para contar para eles. Para contar para eles. E para outras pessoas, assim como a gente. Não. Não era para contar nada. Nós só fomos daqui, o comandante só contei para ele. Então no técnico ele pergunta, como é o serviço? Não tem mais serviço, não tem condição. Mas daqui nosso lugar. Só quem viu foi eu, e esse Bibi também viu que estava em cima da ponta da prainha, não tinha aquela ponta comprida lá. Ele parece que ele viu lá de cima daquela ponta, não foi? Não começou a viu de lá. Ele contou. É, Ele vai explicar viu, melhor hoje. Ele vai explicar melhor para nós hoje. Ele viu de lá, e ele sabe que ele então viu ele da praia de Itajaí. Não tinha ninguém na praia tomando banho? Podia ter, né? Podia. Mas não foi mesmo tomando banho, foi agora, nesse tempo agora. Nós estávamos pescando ali por dentro do sul. Então foi nesse tempo agora, em novembro. Foi em outubro ou em novembro, foi nesse tempo. Nós estávamos pescando ali. Não foi no dia de Santo Antônio, que o senhor? Não é? Dia de Santo Antônio? Não sei, o dia eu não sei. Em junho, podia ser que fosse. Não foi um dia, não, mas chovia. Igual que nós estávamos pescando ali no sul. Até deu um terral de freixo.
dentro da terra, né? Nós sabemos. Teve fresco, foi que ele, o vento calmou e ficou amugueirado, que não ventava mais nada. O mar estava branco, lisinho. Aí foi quando ele, nós vemos ele vir aqui de fora, direto, ficou. Bom, o mar estava que não tinha uma mareta, não tinha nada. Só que podia passar um razão assim, é que isso ali, gente. Não tinha mar, não tinha vento, não tinha nada. Foi como a coisa que aparecesse e se sumiu. A coisa foi essa. O senhor foi de barco na hora lá que caiu? O senhor foi lá ver? Depois nós fui buscar, fui ver ele. O senhor foi lá? Fui. E daí o que o senhor viu lá? Nada. Nada. Não. Passei mesmo por riba onde ele caiu, né? Passei mesmo por riba. A minha vida está pela parte de lá dentro, sobre o Itajaí, né? E ele caiu mais sobre a nossa praia. E o senhor viu alguma Nada, marca? nada. Passei mesmo por riba onde ele caiu, né? Passei por riba. Não tinha, não apareceu uma ponta, não apareceu uma pessoa, não apareceu uma ponta de asa, nada. Nem espuma? Nada. A água não mexeu? Nada. Desapareceu, uma coisa que desapareceu. Ainda estou com ele no sentido, tudo ainda vi tão bem, como ele caiu ainda tudo. Ele era assim, meio cinzentado assim. E cada pele para nós, a cor dele assim cinzenta. Não tinha nenhuma luz. Hã? Luz? 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 Ah. De dia. Foi de dia, umas 2 horas da tarde. Depois que ele mergulhou, o senhor acha que ele afundou ou desapareceu? Ou foi para algum Ele lugar? foi, se ele afundou, ninguém viu. Você diz que ele foi como uma coisa que desaparecesse, no 20 anos já não desapareceu. Uma coisa assim. E alguém mergulhou para vê-lo lá? Ninguém Não mergulhou? tinha ninguém. Lá no mar não tinha ninguém nessa hora. Mas depois, assim, o senhor não sabe? Nada. Não sabe? Assim que ele enviou, ali acaba uma hora, eu vi, nós fomos, passamos por cima dele, para lá e para cá, fomos ver ele. O senhor não sabe de alguém da capitania que tenha mergulhado? Nada. Não foi ninguém desta vida. Contemos lá para ele. No outro, mas foi no outro dia, nós fomos lá, mandou chamar, nós fomos lá com quem veio. Nada. Teve muita gente que veio aí ver isso? Hã? Teve muita gente que veio ver isso aí? Não, só quem viu foi só nós. Não, que veio falar com o senhor que nós viemos agora. Não, foi só alguém, um cara aqui, lá da capitania, chamou nós e nós fomos lá. Só eles que falaram. Chamou, nós fomos lá, com o mando dele tinha assinado. Uma ocasião, daquela guerra que houve aqui de. Não sei se foi de. Houve aquela guerra dos 40, de 40, não sei qual foi. Aquela uma guerra que houve, que a verdadeira guerra que houve, aquilo foi de 32 de São Paulo. Aquela eu estive nela. Aquela guerra de 32 eu estive nela, assisti ela. No dia 3 de outubro até o dia 10 de julho, até o dia 3 de outubro, eu estive naquela revolução. Aquela eu estive nela. Dia 3 de outubro ela deu, que foi aquela que pediu tirar o Getúlio de governo, né? Queria que o São Paulo fosse dominado por ele, né? Aquela revolução eu estive nela. Começou no dia 10 de julho, e aderiu no dia 3 de outubro, eu tive do princípio ao fim, naquela revolução. Do princípio ao fim. Fez 51 anos agora. Vai fazer perto de 51 anos agora em maio, ou 52 agora em maio. Uma coisa assim. O senhor nunca viu nada assim como agora, né? Hã? O senhor nunca tinha visto nada como... Não. Então eu estive nelas. Então, quer dizer que uma ocasião ali por fora, que aquele foi proibido, uma revolução que foi proibido queimar a roça, em nosso lugar, não se podia fazer fogueira, né? Ali por trás da nossa pontadeira que nós chamamos, eu mais os camarões, nós ia caçando camarão. Tem uma vela na canoa e ia caçando camarão, né? Eu olho e disse, rapaz, ali tem um cano, ouvi, bem por lá da nossa canoa, botou um cano assim, ó, fora do mar.
Agora o pessoal conta que era um submarino, eu creio que fosse. Este eu vi também. Também foi só quem viu foi eu, mas ninguém viu. E uma porção de embarcação assim, mas ele surgiu no nosso lado da nossa embarcação. A proa da embarcação ia como ali, ele surgiu aqui como aquele ranchinha de pelo lado. Com o cano assim, ficamos fora. Andou um pedaço, um daqui ele atrás também. Você lembra a ponta do cano, se tinha alguma coisa? Nada. Não Era grosso, era fino? É. Preto? Um ponto fino, ponto assim mais ou menos. Ele era reto, ele... É, que foi, boiou, levantou meio cano. Agora dava um pedaço assim. Ele fazia isso ali, ou era... Nada. Inteirinho? Ele levantou meio cano assim, a canoa ia andando, para nem ia acompanhar um Em que pedaço. região que foi isso? Hã? Em que região que foi? Aonde que foi? Foi aqui fora nossa ponta amiga. Mas foi perto de onde caiu esse disco? Foi longe? Não, o bicho foi para cá. Ah, foi nesse outro lado. Foi aqui atrás dessas pontas, ali tinha a ponta da prainha ali, né? Tem outra ponta por fora, que é a ponta amiga que nós chamamos, que é a ponta do Coróia. Foi por fora, perto da ponta. Era preto? O cano era preto, sim. O cano era preto. O Vitor veio com uma coisa. Levou, andou um pedacinho daqui. Ali aquela casa ali, nós ia andando de vela, né, caçando camarão. E ele ainda por lado assim, mas suba a flor da família acompanhando. E na frente ia a gente arrastando, e ele surgiu atrás das outras, e na nossa frente, do lado. Foi o cano assim. Aí não tipo meus camarões também da vida. Mas diz que camarão que vi, três dias já morreu, só tá eu vi. Só. E desse pessoal que viu a segunda queda, essa queda que você viu? Essa aqui, A queda dessa aqui tá meu. Mas tem alguém que morreu? Não, Só o seu? foi só o Arpedo e eu e o Bibi. E o meu camarada também estava na... O meu camarada pescava comigo. Estava lá na praia, nós estávamos lá na praia. O pai do seu Bibi também estava lá, né? Hã? O pai do seu Bibi que era vivo. O Chico, né? Exato. O Sibirino. Podia ser de vice. Parece que eu também vi o Chico, Estava com ele na ponta da praia, lá na ponta da praia. Parece que estava os dois lá. O senhor não sabe de mais nada de coisa estranha Nada. que tem acontecido aqui? Não apareceu, não surgiu, não boiou, não brilhou, nada. Não, depois disso, algum Nada. outro objeto? Nada. Aí o pessoal também começaram a pescar, caçar camarão ali por rio, se alguém visse, eu me dizia, né? Olha, eu vi tal de coisa lá, eu vi tal de coisa lá, eu vi tal de coisa lá. Não. Foi como uma coisa que apareceu e sumiu-se. Coisa foi essa. Ele parece que teve uma coisa que quando bateu na água, parece que nem deu nada, parece que uma coisa que sumiu. Ele não fez mar. Porque se você jogar uma pedra na água, faz o mar, não faz? Barulho, né? Não faz barulho, mas havia água. Se jogar um pau, abre água, né? Qual é uma coisa que a gente Então ele não deixa mexeu na com água, a água. aparece. Ele não mexeu com a água. Nada. Foi como uma coisa que enfiou em cima mesmo e desapareceu. Esta coisa foi desaparecer. Não foi enfiado, não. Foi como uma coisa que desapareceu. Como se fosse uma porta, né? Hã? Como se fosse uma porta aberta Você assim. abrisse um buraco na água? Nada. Não deixou nada. Não arvejou água de qualidade nenhuma. Não, eu digo, ele desapareceu como se tivesse um buraco ali, né? Como se É. fosse um buraco. Não, como que batesse em cima, sumisse. Sumisse em cima, né? Nem enfiou nada. O senhor lembra-se nessa época, nesse dia, digamos, um rádio estivesse ligado, ou a luz elétrica, houve um corte de luz, por exemplo? O Lá? rádio parou de funcionar? Não, nada. Isso ninguém viu porque nós estávamos na praia. Mas o Nós senhor estávamos soube na se praia. teve um corte de energia? Nada. O que você estava pescando na época? Esse tempo estava pescando. Você estava pescando o quê? De jeito. Mas que peixe era? Peixe, quase cultura, peixe. Depois que o OVNI caiu, Turbina, castunete, pescada, tudo. depois que esse OVNI apareceu, o senhor houve alguma... atrapalhou? Nada. Normal. Olha, aonde ele caiu, nós temos ele por ali tudo
temos episódio de todo lugar onde estava a rede. Eles pegavam alguma coisa? Para ver se acertava, né? De cima, ou ele era um ferro, como um ferro, como uma cacheta, como qualquer coisa, né? Não pegou nada, não sabia. Nem eu, nem os outros pescadores. E o tamanho deles, você lembra? Hã? Tamanho. Ah, o tamanho é pequeno. Porque olha assim para ti, pensa mais ou menos assim, ó. Tamanho do que, mais ou menos? Podia ser uma coisa pequena assim, um pouco pequeno. Tamanho de uma Não é só um cama? avião, não, ele é mais pequeno. É tamanho de uma cama, mais ou menos? É, mais ou menos, um ponto pequeno. Ponto pequeno. Não era muito grande, não. Ele é do tipo do avião, né? Mas ele não era grande, não, é pequeno. Então não cabia uma pessoa dentro. Cabia uma pessoa dentro. Uma pessoa, colgada. Mas um ponto pequeno, porque o avião é grande, né? O avião tem distância, né? Tem comprimento. Mas ele não, ele é um ponto curto. Nem um ponto curto. Branco? Não, ele é assim, para nós é nessa cor assim, uma cor meio cinzentada, meio avermelhada. É, essa tinta assim. Desse tamanho, né? O senhor não pegou, o senhor não viu se tinha nenhum navio depois? Nada de nada. Nenhum navio cercou a área? Nada de navio. Alguém Nada desapareceu. tinha navio. Nem fundeado tinha lá nas cabeçudas, nem fundeado tinha. Nenhuma senhora de pescador, uma mulher de pescador Nada. desapareceu, não? De lá pra cá. Nada. Ninguém viu, nem mulher, Não, nem tipo, figura, nada. desapareceu uma outra coisa. O senhor não soube de uma mulher de um pescador que desapareceu? Nada. Você não soube disso? Não desapareceu nada. Aqui em Curitiba, só nós fomos chamar a capitania porque vimos, né? Apareceu, nós vimos, aí eles mandam chamar e aconteceu. Como que quando tem o posto de não aconteceu nada. E eles deixaram o senhor contar isso aí para todo mundo? Não. Eles Não, deixaram... eu sou o homem que faço essa conversa com você aqui, sabe como é? Mas nem pronto. Eu não sou desse que ando contando as coisas, não de tal coisa lá, de tal coisa lá. Não, eu sou diferente. Só ouvi pronto, com fulano comandante contei a situação, pronto. Não sou homem querendo criando as coisas, né? Não, isso não. Comigo é diferente. Se eu passar um lugar, se você estiver matando o outro, eu vou embora na minha viagem. Se você matar, você pode matar, pode ficar, não digo, olha ali fulano está matando o homem ali. Não, isso é diferente comigo. Compreende como é? Isso é diferente comigo. Não sou dizer quando vem daqui contando ali, vem dali contando ali. Não, isso comigo não é. O que o senhor achava que era isso que o senhor viu? Hã? O que o senhor achava que era isso que o senhor viu? Essa hora lá? É. Era umas 2 horas, 3 horas, mais ou menos. O que o senhor achava que era? Sabe? Pode dizer o que é que era. Não tem ideia. Ninguém falou nada pro senhor disso? Nada. E o senhor acha que poderia dizer de onde ele veio? O senhor É? acha que veio daqui mesmo ou de outro lugar? Ele veio de fora. De fora? De onde, mais ou menos? Ele O veio, senhor acha que veio ele do veio de céu, fora. de outro Ele é lugar? daqui, ele veio de fora. E poderia ser uma coisa feita aqui na Terra? Não. Simples assim, não estou dizendo que era o tipo de um avião. Ou se ele é feito na terra, se é feito nos ares, se é desaparecido. Você dizia que era de um tipo de um avião. Mesma asa, a mesmo leme atrás, mesma ponta. É um avião. Não tem que ter, mas só tem que o avião é grande, e ele é em ponto pequeno. Uma coisinha, o senhor assiste muita TV? Hã? Assiste muita televisão? O quê? O senhor assiste televisão? Aqui. Nunca sai fora do ar, coisa assim? Não? Sai fora do ar, sai aqui, né? Não Sai era fora do normal, ar. né? De vez em quando. É. Aqui sai fora do ar, né? O avião. Naquela época não aconteceu isso. Não tinha isso. Não tinha. Só não tinha televisão. Daqui somos impostos, só que ele postou para conviver com o pai, e eu, o meu companheiro, e este aquele que estava na presidência, ele ia se marcou, era Afonso Morro do Burro, por exemplo, da Loja, não sei o quê. É como de vocês, sabe, nós fazíamos bem como pelo nosso caminho. Onde ele caiu no nosso caminho, que nós pescávamos. E ele ia para lá. Ele não caiu muito lá enquanto Itajaí, não.
Nós caímos para lá, nós caímos antes de minha praia. Não tinha aquela cidadezinha ali na frente, já lá na frente que tinha aquela coisa, não sei, cerveira lá, não tem? Ah, nem foi, dá praia aqui. Não tinha as pedras ali que nós caímos, você não passa lá? Não tinha as pedras? Ele caiu naquela direção das pedras aí para fora, foi na mesma direção do Camboriú, lá no farol. Na mesma direção. Ele é bom, já dá pra gente ter uma ideia. É, mesma direção. Tudo bem. Nós vamos lá no seu bebê agora. Hã? Nós vamos lá. Ele foi pouco. Ele é muito rápido? Não, muito rápido não, ele foi. Na mesma massa de um avião. Mesma coisa. Mas é que foi difícil. O rio de Cari, não, foi na mesma. Naquele andar mesmo de um Quando ele avião. caiu, não respingou? Nada. Mas eu dizia, ele não deu movimento de nada. Nós vimos tão bem, nós saímos na frente, vimos tão bem. Ele andando um pedaço longe, quando nós vimos ele foi baixando ainda para o luxo. Quando nós vimos ele, está mais alto, né? Mas ele foi de ponto. A enfiar nada. Se ele vai mais interno, cair na praia. Na altura que ele ia, se ele vai mais interno, ele cair na praia. Mas antes de chegar à praia, cai nada. Olha, eu estou vendo gente que ele ia de ponto. Ele não desviou nada assim, não Nada. fez curva, nada. Nada. Na direção que ele foi baixando. Não ficou nada. Eu conto assim, desse jeito, né? Assim como eu vi, eu conto. Agora eu tô. Não sei como vou contar. É isso, velho. Eu vou contar com você desse jeito, né? É para ouvir. Fernando, eu vi um canto com você. Agora os outros lá podem contar de outra forma, né? Mas eu não. Legal, mas eu fui na sorte. Muito obrigado. Obrigado.